Olá, eu me chamo Rayane e hoje no nosso podcast Tell Me Debates iremos abordar a pauta sobre racismo ambiental e o nosso participante de hoje é a deputada Mônica Seixas. Para começar, a primeira pergunta não é muito bem uma pergunta, é mais para o pessoal que está assistindo, para saber como que é, para quem não tem o contexto, saber o que é racismo ambiental. Pode ser de uma forma breve? Racismo é um conjunto de decisões políticas e econômicas que tiram o direito de pessoas por razão da sua raça. Racismo é um conjunto de decisões políticas e econômicas que tiram o direito das pessoas em razão da sua raça. Agora vamos discutir racismo ambiental. Todo mundo tem direito a saneamento básico, está escrito na nossa Constituição. Sim. É um direito, certo? Sim. Quem é que vive nos territórios onde não tem saneamento básico, embora seja um direito? Pessoas que moram em situações periféricas ou até mesmo indígenas. Exatamente. Todo mundo tem direito à casa, segundo a Constituição. O governo do estado acabou de fazer a doação de 1 milhão de hectares. Eu não sei nem contar para vocês. A gente vai pedir para o professor de matemática e de geografia se juntarem para contar pra gente o que é esse tamanho de 1 milhão de hectares que ele doou para super ricos, para fazendeiros e latifundiários da cana e do pasto, do boi aqui no estado de São Paulo. Enquanto isso, as pessoas continuam morando em favelas e periferias. E essas favelas e periferias são mais suscetíveis a fenômenos extremos. Quando der uma chuva forte, quem é que morre? As pessoas que moram em periferia. Quando dá um vendaval, quem vai perder a telha da casa? Exatamente essas pessoas. Os não fumantes, mas que morrem por conta da poluição do ar, são quem? Eles. Aí vocês vão falar, Mônica, são pobres, não são pretos. Existe uma intersecção gigante entre a pobreza e a raça no Brasil, que tem a ver com a nossa história. Quando os imigrantes europeus chegaram no Brasil para trabalhar, pós-período de escravidão, teve programa de habitação, programa de introdução à escolaridade, etc. E as pessoas negras foram jogadas às ruas sem nenhum direito. E essa situação de retirar direito das pessoas negras porque não as enxerga como gente, é o racismo. E a condição ecológica e ambiental onde estão as pessoas racializadas é o racismo ambiental. A gente costuma dizer que os super ricos, os brancos, os donos do jatinho, os donos da indústria, o dono do agro poluem. Mas quem morre em decorrência da poluição é justamente os que poluem menos, porque não tem nenhuma motinho para queimar combustível, muitas vezes. Então, racismo ambiental é um conjunto de políticas e decisões econômicas que fazem com que pessoas negras vivam nas piores condições ambientais, mesmo tendo direito a viver melhor. Muito bem. Agora, não fugindo muito do tema, você poderia nos explicar como que seu projeto de lei está relacionado com isso? O 41 de 2024, que fala sobre a questão sobre os resíduos, deles serem... Me passa a cola, que a gente tem um monte de projetos a respeito. Vai, eu não decorei o número de todos. Tornar obrigatório a distinção adequada de resíduos orgânicos. Tá. E resíduos sólidos. No estado de São Paulo. Isso. Tá bem. É um projeto da política de resíduos, né? A gente produz 2 tipos de resíduos. Os resíduos sólidos, que é o lixo que sai da sua casa, o resto de comida, garrafa PET, etc. E os resíduos líquidos, é o que sai pela torneira, pela descarga do vaso e etc. Sim. E tal. Eu tenho projetos que falam de um monte de coisas sobre racismo ambiental sem necessariamente usar esse termo. Por exemplo, quando eu tenho um projeto, eu não sei o número de nenhum, gente, desculpa, minha memória é péssima. Mas eu tenho um projeto de lei que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos. Aí você vai falar, que chata, o cara é super rico, tem um avião, uma super fazenda, não pode pulverizar de avião? É porque quando você pulveriza veneno por avião, ele sai da área da fazenda e atinge as cidades. E geralmente atinge as periferias no entorno da cidade que está colada na zona rural. Então, a gente está combatendo racismo ambiental sem falar de racismo ambiental. A gente está falando de um projeto que o rio tem direito a não ser poluído. A gente começou a falar de direito da natureza. A natureza como um sujeito que em diversas comunidades
A gente está no mês que a gente está discutindo cultura africana. Vocês devem estudar um pouquinho da cultura indígena. Para esses dois povos, a natureza é sagrado. Os orixás são representações da natureza. E para os indígenas, os Guarani que eu conheço mais, Yanderu é a própria natureza. E nessas culturas, o sagrado possui o equilíbrio entre o bem e o mal. E elas costumam nos dizer que se você faz mal para o sagrado vai te devolver. Então, se você polui o rio, você vai ficar sem água na torneira. Se você transpõe o rio, você vai ficar sem água na torneira. Se você violar o sagrado vai te devolver. Quando eu falo que está proibido poluir o rio, eu estou falando de combate ao racismo ambiental. Porque tem uma cidade agora em São Paulo, Américo Brasiliense. Ela foi no interior de São Paulo. As pessoas começaram a receber água com cor na torneira. Barro, marrom. 2.000 pessoas ficaram com diarreia grave. E uma delas morreu pela água que está chegando na torneira. E aí quando eu falo da destinação de resíduos, é assim, ó. Já falei sobre isso. Um rico com um jetinho produz em uma viagem de lazer. Virgínia, quando vai visitar o Vini Júnior em onde ele mora? Madrid? Madrid. Virgínia, quando pega o avião dela, vai visitar o Vini Júnior em Madrid. Ela polui só nessa cidade do rolezinho dela pra namorar, o que provavelmente uma pessoa que anda de bicicleta e transporte público vai poluir a vida inteira. Um rolê da Virgínia equivale a uma vida inteira de poluição do ar de uma pessoa pobre que não tem carro, que anda de transporte público, bicicleta e a pé. O que isso significa? Que os ricos, eles consomem muito a natureza. Eles gastam o nosso planeta, que é uma casa comum, é minha, é sua, é sua. O lixo que eles deixam no mundo pra gente. Então a nossa política vai falar de priorização da reciclagem. O Brasil recicla muito pouco e é um dos países que mais recicla no mundo. Essa contradição se dá por causa da pobreza. As pessoas pegam latinha, pegam ferro velho para tirar uns trocados, mas ainda recicla muito pouco. A gente enterra um monte de matéria-prima que podia virar outra coisa, emprego e renda. E a gente não dá a destinação correta para o material orgânico. Esse projeto a gente traz uma outra perspectiva, que é a destinação do material orgânico. O resto de comida que sai dos restaurantes, dos shoppings, mas também da sua casa. Em vez de você jogar num saquinho, ir para um aterro sanitário dentro do plástico e demorar 100 anos para se terminar, você pode ir a um centro de compostagem público. Já existe alguns em São Paulo, a gente quer ampliar como política estadual. Depositar o seu lixo orgânico para virar terra, adubo, para as pessoas plantarem de novo. Então a nossa lógica é ter um programa para destinação do lixo, para a gente não morrer afogado no lixo. Muito interessante. Seguindo com esse projeto, uma das perguntas que a gente queria muito fazer era como esse projeto de lei pode ser abordado nas escolas estaduais ou até mesmo de rede privada. Como seria colocado, no caso? Muito legal. As escolas seriam responsabilizadas também pela política reversa. Teria que dar conta dos resíduos da sua... A gente teria que criar uma estrutura, então eles seriam afetados. Resto de merenda, os papéis, os livros, etc. Tudo isso a escola teria que ter uma forma de descartar. E para isso, vai precisar da colaboração dos estudantes. Porque não adianta nada a gente ter um programa de destinação de resíduos sólidos se vocês jogarem papel higiênico que não é reciclável no mesmo lixo que o caderno velho, que é reciclável. Então a escola precisa começar a nos ensinar o que é cada material para nos preparar como sociedade a dar o devido destinação se um dia tiver essa política. Tô lutando. Porque hoje a gente trabalha com cooperativas de lixo. Sim. A reciclagem hoje está toda no circuito da pobreza. As empresas que recolhem o nosso lixo, elas espremem no caminhão até o sanitário e tapa. Quem recicla são as cooperativas de lixo, os catadores, os andarilhos da rua que estão a fim de um trocado. Essas cooperativas, elas me falam o seguinte: eu passo toda semana no bairro, mas as pessoas não separam o material para mim. Ou eu tenho que bater de porta em porta ensinando. Ou as pessoas separam errados. Por exemplo, a garrafa do shampoo é o plástico mais valioso para reciclagem, é o que vale mais dinheiro.
Elas amam receber a sua garrafa de shampoo na reciclagem. Assim, mais oleoso deve custar 70 centavos o quilo da garrafa de shampoo. Só que geralmente as pessoas mandam a garrafa do shampoo no lixo do banheiro. E aí elas falam, pra conseguir a minha garrafa de shampoo eu tenho que meter a mão no papel higiênico sujo, no absorvente, etc. Porque a gente não separa. Então a escola poderia começar a nos ajudar a entender como separar, caso haja uma política para destinar correto. Focando também nessa parte dos projetos continuamente, ocorreu a COP30. E a gente queria saber como foi essa experiência e se esses projetos realmente foram abordados durante a COP. Ou se foi apenas só mais um fala-fala do governo ou da ONU mesmo. Meninas, vocês sabem que foi uma experiência... Eu também sou uma mulher periférica. Estudei escola pública como vocês. Ralo muito para entrar na política e vou tentando entender esses espaços. São muito torturantes, viu? Nem todo mundo que está na política está comprometido com a vida das pessoas. Geralmente as pessoas estão defendendo seu setor de negócios. É muito mais comum na política você ouvir as pessoas discutindo: ah, mas se a gente tomar tal decisão, o café vai sofrer. E muito menos comum as pessoas discutirem: se a gente tomar essa decisão, como é o nome da escola, perdão? A Major Telmo vai sofrer. As pessoas tomam mais decisões sobre negócios do que sobre o bem-estar das pessoas. Isso é torturante. Eu cheguei no espaço da ONU, não vou mentir, falando: venci da vida. Aquela musiquinha: olha o que nós está vivendo. Essa sensação de chegar naquele espaço da ONU, líderes mundiais do mundo inteiro. Esperava que a gente fosse discutir as NDCs e o Acordo de Paris. NDC são as metas com data e quantidade de diminuição de poluições que cada país se compromete. E o Acordo de Paris foi um acordo que eles fizeram alguns anos atrás em uma outra COP, que não ia deixar o mundo aquecer 1,5 graus, que já aqueceu. Então eu esperava que eles fossem discutir assim: já que nós não cumprimos o Acordo de Paris, qual é a minha meta para resfriar o mundo? Quando que eu vou parar de tirar petróleo para fazer combustível fóssil? Quando que eu vou parar de produzir plástico? Quando que eu vou ter uma política de destinação de resíduos sólidos? Quando que eu vou reflorestar? Quando que eu vou tratar 100% do esgoto para não poluir mais rio? Isso que eu esperava. NDCs, as metas e o debate sério sobre o quão grave foi a gente ter esperado 1,5 graus de aquecimento global. Menina, adivinha que eles estão discutindo? Não, chuta aí. Bom, a Sayuri, ela tinha comentado com a gente, com o pessoal, durante a ligação, que você tinha falado, a gente descobriu por meio de mídias, de notícia também, que a COP foi maquiada para pontos principais, não mostrando os exatos pontos que estão sofrendo com isso. Eles estão discutindo assim, ó, os Emirados Árabes. Se a gente parar de produzir petróleo, nós vamos ficar pobres. Então a gente não pode parar de produzir petróleo. Ah, mas nós vamos tudo morrer se vocês continuarem produzindo petróleo. Mas nós vamos ficar pobres. O Brasil está dizendo assim: nós precisamos financiar o agronegócio, porque se a gente não exportar carne, nós vamos ficar pobres. O Brasil, inclusive, está mostrando a Amazônia como se fosse uma gripe. Olha minhas hidrovias, que no caso é rio mesmo. Nome chique de hidrovia. Olha a minha floresta que produz cupuaçu, açaí, etc e tal. Vamos exportar para o mundo e etc e tal. E lá na ONU também estão discutindo negócios. Eles estão discutindo como é que eles vão continuar crescendo, porque a lógica é: se eu não estiver super explorando a natureza, não tem emprego. E se não tiver emprego, o país morre de fome. A minha lógica é: tudo que a gente precisa para viver nasce da terra. E se a gente não rever essa estrutura para preservar a terra, nós vamos morrer. Todo mundo junto. Tem cabeça das linhas, mas vamos assistir até sexta o que acontece. Tá bom, queremos agradecer a sua disponibilidade né? E após a COP, vocês nos agradeceram. Muito obrigada. Vocês são a melhor participante do nosso debate, do nosso podcast. E é isso. Eu que agradeço. Tchau.